Olá, bom dia, povo de Deus. Boa segunda-feira para todos. Para mim, estou bem, graças a Deus. Eu vou estar deixando uma palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 37, que vai dizer assim, ó: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou ao Espírito, me fez no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar sobre o redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhe: Osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso em seu osso. E eu olhei, e eis que viram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza o filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos. E o Espírito assoprava sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um extremo grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram. Glória a Deus. Então, essa palavra, ela é uma palavra bastante conhecida, né? Aqui quem diz essas palavras são Deus, né? Que estava dizendo ali para aquele povo de Israel. Aquele povo já estava tudo seco, né? E ali ele disse para Deus, para Ezequiel, né? O profeta Ezequiel, que era para profetizar para aqueles ossos. Ele perguntou, né? Que será que aqueles ossos viviam? Aí Ezequiel disse para ele, né? Que era para ele que estava dizendo. Então ele ia profetizar. Ó, primeiro ele vai falar assim, ó: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou ao espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de osso. Então ele levou ele nesse lugar, né? Cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então, se Deus estava dizendo para ele, né, se aqueles ossos poderiam viver, né, com certeza, né, a voz de Deus, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ele é o Deus dos milagres, né?
Então, se ele estava dizendo para Ezequiel que poderia profetizar ali sobre aqueles ossos, que aqueles ossos iam viver, e a palavra era de Deus, né? Ali então Ezequiel profetizou ali sobre aqueles ossos, né? E esses ossos, que como seria? Estava atacado cada um para um canto, né? Um braço para um lado, a perna para o outro, né? Porque ali disse assim, então ali quando ele profetizou ali sobre aqueles ossos começaram a juntar, cada um, né? É o que a palavra diz, né? Aqueles ossos fez um rebuliço e já começou a juntar um no outro, né? Aí quando ele viu que aqueles ossos estavam tudo ajuntado, não tinha nervo, né? Aí ele falou, aí Deus mandou que ele profetizasse que aqueles nervos também ia vir sobre eles, né? Aí quando estendeu o nervo, depois estendeu a pele, né, sobre eles. Os ossos, e ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Estes ossos eis que farei entrar em vós o espírito. Depois de tudo pronto, que já estavam os ossos, os nervos, ele colocou nele o espírito, né? O espírito de vida. Aí depois do espírito de vida, aí aqui está escrito assim no 5. Assim diz o Senhor, estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito. Já falei, o 6, e porei nervos, olha aí. Depois que estava tudo pronto, que já estava com o espírito, colocou os nervos nele, né? Na carne, na pessoa, nos ossos. Aí nervos sobre vós e farei crescer carne, ó. Colocou o nervo, depois farei crescer carne sobre vós e sobre o estenderei pele. E porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, ali naquele momento, né, que Deus estava sobre a boca de Ezequiel, né, porque a profecia, Ezequiel estava dizendo, mas era Deus que estava na boca dele, né? E ele diz, eu saberei que eu sou Deus, que Deus pode fazer o que ele quer, né? E aí aqui está escrito que então profetizei como se me deu a ordem. E houve um ruído, depois de tudo pronto, houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos ajuntaram cada osso em seu osso. E olhei, e eis que viram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre ele, por cima, mas não havia neles o espírito. Então, lá em cima ele estava dizendo que ele ia fazer tudo isso. E aqui agora já ficou, já ele pôs nele o espírito de vida, né? E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, diz o espírito. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos o espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Então aqueles ossos, eles foi reformado, né? Ele estava todo seco, todo jogado. Aí Deus chegou, usou o homem de Deus, a profecia do homem, para fazer tudo isso. Aí cresceu, juntou os ossos, né? Cresceu, colocou os nervos, aí depois estendeu a pele, aí depois a carne, estendeu a pele, veio a pele. Depois de tudo isso, aí precisou pôr o fôlego de vida, né? Que é o espírito de vida, né? Aí colocou o espírito de vida na pessoa. O espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé, um exército grande em extremo. Olha aí, porque era muita gente que estava ali morto naquele lugar, né? Aí quando Deus chegou e profetizou, né? Fez o profeta profetizar sobre aquele monte de osso que estava ali jogado. Ele estava sequíssimo, né?
Aí foi que eles reviveram novamente, né? E esse povo era o povo da casa de Israel, né? Então me disse o filho do homem: esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem aos nossos ossos se secaram. Aqui continua, se secaram, pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes assim: diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, o povo meu, e vós trarei à terra de Israel. Então aquele povo estava tudo seco, já estava tudo morto, tudo seco, mas quando Deus profetizou, eles levantou um extremo de pessoas, tudo de novo, né? Porque para eles já tinha acabado a esperança. Aí eles levantaram, ressuscitaram e ali começaram ali a viver novamente, né? Que foi um grande exército de pessoas, né? Então a palavra de Deus nessa manhã para nós é que nós nunca devemos de duvidar, né, das coisas de Deus, porque Deus ele tem poder até para ressuscitar aquele que está morto, né? Muitas pessoas às vezes duvidam das coisas de Deus, né? Do milagre que Deus pode fazer. A pessoa pode às vezes estar até morto, que Deus ressuscita. Lembra de Lázaro, que estava morto em 4 dias e Jesus ressuscitou ele, né? Imagina uma pessoa morto com 4 dias, né? Já está até decompondo tudo, né? Mas ali Jesus orou ali e falou: sai para fora, Lázaro. E Lázaro saiu com vida, né? Então a gente nunca deve duvidar do milagre que Deus pode fazer por nós, né? Porque Deus ele é poderoso. Imagina um monte de osso seco, esses ossos sobreviver, né? Crescer carne. Como que pode um osso estar cada um em um canto, né? Um braço de um lado, um braço de outro, e ele indo certinho naquele corpo que era dele, né? Que foi jogado ali, que separou e estava ali. Então ele foi, cada corpo ajuntou os seus ossos. É a Bíblia que fala, não é eu que estou dizendo. Os ossos foi ajuntado, cada um no seu próprio corpo, né? Porque se quando ele morre, a pessoa fica lá, né, assim, os ossos todos jogados, vai saber de qual corpo que é, porque estava tudo jogado para tudo enquanto era canto, né? Aí ali aqueles ossos foi ajuntando, e cada um no seu próprio corpo ajuntou. Então o milagre de Deus é muito grande, a gente nunca pode duvidar daquilo que Deus possa fazer, né? E ele ainda faz milagre ainda, muitos milagres, né? É que muitas das vezes nós somos assim, incrédulo, né? Muitas das vezes nós não acreditamos, nós não temos fé, né? Mas Deus ele faz milagre ainda, porque ele é o mesmo de hoje, de ontem e eternamente. Ele não mudou, ele é o mesmo. O mesmo Deus que fez milagre quando alguns anos atrás, ele faz hoje do mesmo jeito. Basta nós crer, né? Nós ter fé que ele é poderoso para fazer. Então é isso, a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã é essa, que nós nunca devemos duvidar do poder de Deus, do milagre de Deus que ele faz. Amém? Fica com Deus, receba essa palavra, eu também recebo ela para mim. Em nome de Jesus, que nós viemos ter mais fé. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.